Aí veio o Miguel Reale Júnior. Porque é um jurista que não é respeitado pela galera aí do direito. E não é um cara visto como de direita, né? O Miguel Reale é a cara do Centrão, é a cara do establishment golpista que comanda o país. Ele diz que a delação de Vorcaro sem o STF é arrumação. O Reale diz que acha que é inaceitável uma delação que o Supremo não apareça. Não vai ser uma delação de verdade. Eu vou discordar dele? Mas de jeito nenhum. Eu concordo. Vorcaro não pode pautar a própria delação e poupar o Supremo. Isso não seria delação, mas arrumação. Ainda segundo o ex-ministro, o Ministério Público pode anular a delação se souber que o delator tentou preservar alguém ou omitiu informações. Aí, esse programa da CNN que rolou essa fala, eles também chamaram o Pedro Serrano e o André Marcília. O André Marcília é direita, o Miguel Reale é centrão, e o Pedro Serrano é de esquerda raiz, que bate cartão no Brasil 247. E nem o Pedro Serrano conseguiu segurar a bomba, né? Tanto que diz, ó, o advogado constitucionalista, lulista, Pedro Serrano, concorda com o Reale, mas faz uma ressalva. O Vorcaro não pode poupar ninguém, mas o Supremo precisa autorizar investigações contra membros da corte. E tem um problema que hoje ninguém sabe, que é como é que se procede com isso, porque nunca foram investigados e diz que o ministro do Supremo só pode ser investigado com autorização de ministro do Supremo. Como é que funciona? Esse é o Mendonça que vai dar canetada, vai falar, investiga aí que eu tô mandando. Aí o Mário Sabino pontua algo que precisa ser pontuado. E que meio que passou batido esse questionamento, porque todo mundo ficou tão preso lá do. E aí, conseguiu bloquear, conseguiu bloquear, conseguiu bloquear. E outra informação que já se sabia lá atrás, e que a Malu Gaspar reforçou o ponto dela ontem, eu nem coloquei aqui a nota dela, mas ela fala o seguinte: que o Paquito, um dia antes de ser preso, pesquisou no Google sobre o juiz que iria determinar a sua prisão. Que prova que ele já sabia. Ele já sabia, já estava lá na peça do Mendonça, na decisão do Mendonça, que ele obteve essa informação e que a polícia disse que de forma lícita não teria como ele ficar sabendo disso. E aí o Mário Sabino agora vem questionar, e assim, se o Paquito obteve essa informação ilegal, e se Dom Pedro III acabou recebendo essa informação ilegal no troca de mensagem? E aí vai complicar a vida do ministro. Aí ele começa perguntando, né? Dom Pedro III soube antes quem era o juiz que mandaria prender o Paquito? Na sua delação, esperemos que séria, Vorcaro terá de explicar a troca de mensagens com Dom Pedro III no dia da sua primeira prisão, já que já se sabe que o ministro faltou com a verdade ao negar que ambos conversaram por meio de mensagens escritas no bloco de notas dos respectivos celulares, depois eram fotografadas e enviadas por WhatsApp na forma de imagens temporárias. A CPMI do INSS solicitou ao Sistema de Investigação de Registros Telefônicos e Telemáticos identificasse o número para o qual Vorcaro enviou mensagens e do qual recebeu as respostas apagadas automaticamente depois de abertas. Eu não tinha visto a informação do Poder 360, vi por causa que o Mário Sabino falou. A história que o Carlos Viana disse que era um número funcional, todo mundo viu. Ele falou no Roda Viva. O número era um celular funcional do Supremo. A informação que eu não tinha visto era essa. De acordo com o site Poder 360, esse número de celular foi usado por Dom Pedro III durante vários anos, inclusive em conversas com jornalistas, no período em que o fundador do Banco Master foi preso. Questão vencida. Resta saber sobre o que ambos conversavam e alguns pontos vêm sendo ligados pelo jornalismo investigativo. De acordo com o que foi revelado pelo jornalista Fausto Macedo, que é do Estadão, em 16 de novembro de 2025, um dia antes de ser preso, Paquito fez a seguinte anotação no bloco de notas do seu celular. Vocês são próximos? Ricardo Soares Leite, 10ª Vara Criminal. Vocês quem? Não se sabe para quem seria essa mensagem, quem é o destinatário dessa mensagem. Ele soube que o juiz Ricardo Leite estava com seu caso, depois de mandar hackear os sistemas do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, e tudo leva a crer que a anotação era uma mensagem a ser enviada a alguém ainda não identificado. Quem que o Paquito perguntava se tinha proximidade com o juiz que queria prendê-lo? E poderia bloquear? E aí, conseguiu bloquear? Hoje, caso ontem, Malu Gaspar publica que naquele mesmo dia 16, o dono do Master, o Paquito, fez uma pesquisa no Google sobre o juiz que viria a decretar sua prisão preventiva. Aspas, o print com a pesquisa faz parte do acervo de informações extraídas do celular do Paquito, apreendido por policiais federais quando ele tentava embarcar em um jatinho sob a suspeita de fugir do país. Esse material foi compartilhado pela Polícia Federal com os parlamentares da CPI do INSS e reforçou entre investigadores as suspeitas de vazamento das apurações que fecharam o cerco contra o dono do Banco Master, diz a jornalista. Uma das suspeitas agora é que o Paquito teria perguntado a Dom Pedro III se ele era próximo do juiz Ricardo Leite. A reforçar a suspeita, tem-se aquela famosa mensagem enviada ao ministro em 17 de novembro, poucas horas antes da prisão preventiva ser consumada no Aeroporto Nacional de São Paulo. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? E foi mesmo ao ministro do Supremo que Vorcaro enviou a pergunta sobre a proximidade com o juiz da 10ª Vara Federal de Brasília. Isso significa que Dom Pedro III supostamente estaria a par de tudo, de que o seu interlocutor teve acesso legal a informações da justiça que deveriam ser sigilosas. E o eventual conhecimento da parte do ministro só aumenta a gravidade do caso. Já pensou?
Já pensou se o Paquito, já pensou se a gente chegar num ponto que o Paquito, em sua delação, vai falar que pegou essa informação e passou pro Dom Pedro III para ver se ele conseguiria livrá-lo da cadeia? Rapaz, vai ficar pesado, hein? Aí vem a CNN, Cajunqueira. Pra trazer o CNN, Cajunqueira. Pra trazer os bastidores da operação. Nesses últimos dias eu tô fazendo questão de ler tudo que sai na CNN. Eu não estava com tanto foco, mas eu comecei a notar, questão de feeling, que a CNN ultimamente se aproximou da ala do Mendonça. Então muita informação mesmo, tanto vendo do Mendonça quanto do Fachin, tá saindo na CNN. Tanto no Junqueira, quanto no Telcuri, como no Matheus, como é o nome do menino? Não sei, como é? Matheus Ari? Não. Esqueci o nome do menino. Mas enfim, tá saindo muita coisa na CNN. Então, quando vê essa nota da galera da CNN falando investigadores, gabinete do Mendonça, eles estão se mostrando que tem uma certa proximidade, até porque o que eles dizem vem acabando por acontecer. Aí o Caio Junqueira comenta: comunicação entre Dom Pedro III e Banco Central entra no radar de delação do Paquito. Fontes ligadas à investigação relataram ao Caio Junqueira, né, que a delação premiada do Paquito deverá abordar as eventuais comunicações ocorridas entre Dom Pedro III e a cúpula do Banco Central durante o processo de liquidação do banco. Lembra que isso daí não saiu nos arquivos do Paquito, né? Nas mensagens vazadas não tem nada disso. Mas ano passado, a Malu Gaspar tinha denunciado que Dom Pedro III teria entrado em campo para ajudar aí no processo, até conversando com Galípolo, o que ele negou. Negou mais ou menos, ele falou de um jeito que meio que não falou, ele não negou com todas as letras, né? Falou de um jeito assim, que é isso. O pessoal até comentou na nota, ele podia deixar claro que ele não fez isso, ficou meio que no ar. Isso foi que mês do ano passado? Após o episódio financeiro. Olha lá, primeira notícia do tema. Dom Pedro III procurou Galípolo para pedir pelo Master junto ao Banco Central. Mas que coisa, viu? A Junqueira lá comentando, antigo na corte, tá? Não sei as objeções de Dom Pedro III junto ao Banco Central em prol do Master reforça urgência de código de conduta. Dom Pedro III precisa provar que acusações não são verdade. Aí a galera foi pra cima, toda a imprensa foi pra cima, e bate. Procurou Galípolo. Eu quero ver a nota dele. E teve uma que ela ficou reclamando que, cara, essa nota meio que não desmente, né? Deixa eu ver se vai estar aqui. Ó, Faria Lima foi incendiada por pressão de Dom Pedro III sobre Galípolo. Aí vem a Daniela Lima falar que não, que a reunião, que o encontro ele foi pra falar de Magnitsky. Foi. Aí mostra que omitiram encontros sem agenda oficiais. Aqui, a justificativa não colou, vai estar aqui. O Pedro III disse que reuniões com Galípolo foi para discutir Magnitsky. Foi mesmo. Tá bom. Foi. Eu era Magnitsky. Cadê? Aí todo mundo batendo. Batendo. Não é essa. Vamos voltar. Lá pro Caio Junqueira. Aí ele falou isso daí, né? Os investigadores querem saber. A ideia é explorar se o ministro tratou do assunto, por exemplo, com o Galípolo e com outros executivos da autarquia monetária. O plano dos investigadores vai na contramão da ideia inicial de Paquito para a delação. Como revelou a CNN semana passada, o banqueiro pretende delatar políticos e poupar o Supremo. No caso específico de Dom Pedro III e sua esposa, também está no radar da investigação ter acesso a todos os 36 pareceres que o escritório de sua esposa disse ter elaborado, bem como detalhes sobre as 79 reuniões semipresenciais na sede do Master, além dos 2 encontros por videoconferência. O escritório disse não ter atuado na liquidação do Master, mas em questões relacionadas ao compliance da empresa. Esses dados foram divulgados pelo escritório na primeira manifestação oficial da banca sobre o contrato. Há 2 pontos, porém, que podem ser obstáculos. Um deles é a possível rejeição da PGR, porque o Gonê é primo de Dom Pedro III. Quase primo, é família. Outro ponto é que um ministro do Supremo só pode ser investigado a partir de uma autorização da própria corte. Como nunca houve uma possibilidade de delação premiada que acusasse integrante do Supremo, não está claro o procedimento seguinte caso o Vorcaro delate algum de seus integrantes. O procurado Supremo não se manifestou. Aí veio o Merval Pereira, nosso mini bolsonarista, já colocando o dedo na cara do Gilmar Mendes, para ver se dá aquele enquadro pro cara voltar atrás e desistir dessas ideias malucas. Tipo, anular o caso do Master. Gilmar Mendes ensinou que caso Master pode ser anulado. Gilmar Mendes comparou no voto, que manteve a prisão do Paquito. Ele comparou o caso Master com a Lava Jato, que ele desmontou. Diz o Merval Pereira. Acusando então o juiz Sérgio Moro de parcialidade e de não ser o juiz competente para aquele julgamento. Acabou tirando da operação por ser um juiz suspeito, segundo a definição da turma cujo relator era Gilmar Mendes.
O ministro diz agora que os mesmos desvios da Lava Jato estão acontecendo no caso do Master. Não é preciso ser esperto para entender que Gilmar Mendes está encaminhando a tese de nulidade do processo, alegando várias ilegalidades na investigação do caso. É evidente que, se não preparando o terreno, está aceitando a tese de que há uma ação ilegal, fora das normas na investigação. Ele já vetou 2 vezes a quebra de sigilo de empresas da família Toffoli e do próprio Toffoli com a alegação de desvio de finalidade da CPI. Acredito que seja um sinal claro de que o Gilmar vai tentar em algum momento criar um movimento que favoreça a nulidade do processo. Mas neste caso, será mais difícil conseguir um movimento interno no Supremo contra Mendonça. Teria o apoio de Toffoli e de Moraes, também envolvidos nas denúncias de contatos com o Paquito, né? Inclusive dia da prisão. É uma disputa interna no Supremo, que já vem se desenhando desde a Lava Jato, quando havia muita contestação sobre a atuação do Gilmar Mendes. Quando morreu o Teori Zavascki, primeiro relator da operação, ficou mais fácil para os que era contra. Mas o Mendoncinha não está deixando morrer as denúncias e toma todos os cuidados técnicos para não deixar que qualquer prova possa ser anulada. Vai ser uma luta para descobrir tecnicidades para que justifiquem, né, a nulidade ou contra os cuidados para que esta brecha não apareça. Anular tudo é muito difícil, mas já vimos tanta coisa acontecer que não se pode afirmar que não possa acontecer. Até delações premiadas da Lava Jato foram anuladas pelo Toffoli, alegando que os réus foram coagidos. Até quem confessou que devolveu o dinheiro foi liberado. Outro recebeu dinheiro de volta. Então, não temos ideia do que pode acontecer. A pesquisa mostra que a maioria absoluta da população brasileira não confia no Supremo, que mostra, né, que a população não confia no Supremo. Essa pesquisa é a consequência natural de que o Supremo está envolvido, né, na disputa política. E se tratando também das confusões, lembra que a Mapa Previdência acabou investindo no Master e a Rio Previdência também. E o Cláudio Danta vem nos contar que o ex-presidente da Rio Previdência também estaria negociando delação. E porque eu tenho pra mim que quando a delação começa vai voltar para um monte de gente do Centrão rodar. Maravilhoso.